Ah, Fabiano. Ah, eu vou ter que te sujar um dia. Pronto, que seja agora então. Eu estou há horas no voo, Oi? que eu estou num voo de horas. Aí fica com aquela cara, aquele aspecto oleoso, sujo de avião. Isso não é sujo. Isso não é sujo. Boa noite, pessoal. Gente, quem não conhece, se tiver alguém que não conhece a minha celebridade, Fabiano, ele está em trânsito, né, Fabiano? Pelo jeito. Exatamente. No meio do Ah, que aeroporto para chique. falar contigo. Então, Fabiano, vamos falar um pouquinho de mudança? Eu vim falar aqui como é que muda, né? Porque as pessoas falam tanto o tempo inteiro, mudança, mudança, e ninguém muda de fato, né? Tá sempre esperando que alguma coisa. Elas não querem mudança, né? Elas querem ser mudadas, elas não querem emagrecer, querem ser emagrecidas. E eu tô falando aqui que primeiro você paga o preço, depois você colhe fruto. Né? Não vem primeiro a coragem para que depois venha a bonança, o período bom. Primeiro você faz sem coragem, com coragem, ferrado, e depois você colhe os frutos, né? Sabe que eu nem acho tão difícil assim, né? Eu não acho que mudar seja uma coisa assim tão complicada, não. A pessoa decide e muda. Acabou. Não, não é Uma assim. vez, uma vez você falou assim, você acha que deu um exemplo mais ou menos assim, eu tô tão sujo, não toma banho, sei lá, tá com sede, bebe água. Essa é a essência da mudança. É simples, né? É, exatamente. Então, assim, no segundo em que ela quer mudar, ela muda e acabou. Não tem quem seja capaz de impedir uma vontade legítima de mudança. Uma força possível. Só que ela muda no instante em que ela decide fazer alguma coisa para mudar. E assim, depois da decisão, porque assim, quando fala decisão, tem gente que na hora da raiva, né? Decide. Não, agora eu mudei. Você sabe disso, né? Quantas vezes eu fiz isso? Eu mudei, né? Como se você empurrasse para trás tudo que está do seu lado, na sua frente. E não é todo dia, né? Eu gosto muito de fazer essa metáfora em relação ao emagrecimento. Não adianta eu querer emagrecer agora. Eu posso tomar a decisão agora, mas eu não vou ter resultado nenhum agora. E eu tenho que entender que essa espera também é amadurecimento, né? Exatamente. Exatamente. Há sempre uma força fraca. Né? Há sempre mais um fingimento, um desejo de vontade de mudar, uma interpretação de que a pessoa quer. É quase como se ela quisesse se prestar satisfações e se defender de futuras acusações e menos a mudança de fato. Porque quis mudar, mudou. É sempre assim. Todas as pessoas que conseguiram uma mudança, elas não conseguiram ao longo de muitos anos. Ao longo de muitos anos, elas se prepararam para tomar a decisão de mudar. Agora, no momento em que elas decidiram legitimamente, exatamente naquele segundo, naquele instante, a mudança aconteceu. Aliás, é um problema que Aristóteles trouxe. Ele disse assim, ele não sabe se a pessoa decide mudar, olha o problema né? Ou se a pessoa mudou porque decidiu. Se a pessoa se ela mudou porque decidiu, né? Não é verdade. Se ela tomou uma decisão de mudança, ou se ela mudou porque tomou uma decisão, assim. É uma coisa que é difícil dizer o que vem primeiro. O que se sabe é que talvez no momento que ela tenha tomado aquela decisão, ela já era outra pessoa. Aquela outra pessoa, né, foi quem decidiu, enfim, não consentir mais com todo o passado. Não dá. É o ovo e a galinha, né? Não dá para saber se foi a decisão que fez a mudança ou se essa mudança já tinha começado e por isso a decisão foi tomada. Exatamente. Esses dias você falou uma coisa num vídeo que você soltou, que como é que você fazia para deixar de ser dependente emocional?
E tem umas coisas que você fala assim que são muito estalos. Assim, cara, isso é tão óbvio, por que, que a gente não, né, não faz ou não se dá conta, né? Era fazer o contrário do que você faz. Isso é uma ótima e fácil, né? Para saber o que não fazer, faz exatamente o contrário do que você faria naturalmente. Naturalmente. Exatamente. Isso naturalmente é aprendido, né? Exatamente. A pessoa quer saber como emagrecer, né? Basta ela não comer, digamos assim. Né? Se ela estava parada em casa, basta ela não ficar mais parada. Então, simplesmente deixa de fazer aquilo que mantém o comportamento que ela não quer. Só isso. Ela deixa de fazer aquilo que estabelece o comportamento que ela não gostaria de ter. Então, isso não é tão complicado assim. Eu acho até que fingir não entender é uma maneira de justificar ficar no mesmo lugar. E eu acho que eu já porque como eu faço sessões de coaching e vejo muitas pessoas, né, como é que elas começam a mudança. Sabe quando que começa a mudança de fato, assim, demonstra que começou a mudança? Quando ela para de questionar, porque ela já sabe. Questionamento é autossabotagem, assim, quando você já sabe. Sua vida tá uma bosta. Se você vai ficar questionando o que o seu guru, entre aspas, você é minha guru. Pô, se você não fizer o que eu falo, não adianta nada ser sua guru, não vou mudar nada, né? Não há o que ser feito. Então, quando a pessoa para de reclamar, primeiro ela reclama, né? Mas se eu fizer isso eu vou perder o cara. Mas se eu fizer isso vai dar muito trabalho. E depois ela começa a questionar, eu acho que já é uma fase mais avançada, ela questiona, mas por que isso? E depois ela entende que não tem porquê. O porquê já está muito claro há muito tempo, né? O questionamento ele tem duas naturezas, né? Ele tem um questionamento de natureza filosófica, aquele que é bom, aquele que tem um propósito de resolver um problema que a pessoa descobriu, a pessoa se deu conta da existência de um problema concreto, ela viu ali que tinha um problema, e aí ela resolveu questionar e encontrar uma solução para aquele problema. Isso é ótimo. As pessoas que questionam assim, elas avançam. Só existe avanço pessoal, científico, histórico, a partir desse tipo de questionamento. Agora só tem outro questionamento, que é o questionamento neurótico. Então, neste caso, não há problema nenhum, a pessoa não está preocupada com nada, ela está vivendo ou não vivendo a vida dela, e de repente ela começa a se perguntar sobre alguma questão. Assim, a se perguntar se ela não está errada, se não poderia ser melhor, se não poderia ser feito de outra forma. Enfim, não existe problema, e aí ela pergunta sobre a existência do problema. Digamos assim, por que será que ele não está gostando de outra, digamos assim, né? Será que ele não poderia gostar de outra? Será que não tem outra que fala com ele, não diz nada? Será que nas redes sociais dele não curte fotos de outra? Então, a pessoa começa a criar hipóteses cuja função é simplesmente gerar um estado de humor que não existia antes. Então, o questionamento é positivo quando ele é prático. E ele é péssimo quando ele inventa alguma dor que não existia. Sim, quando... Então, o lance, Fabiana, é o seguinte, você já viu você falar isso, né? Aquela história lá do mestre, do sábio, que pegava e falava assim pro cara, vai lá, aprende a pescar, ou larga tudo, né? Você já contou uma história dessa, que eu não lembro exatamente. Aí o cara aprendia tudo de novo e o cara não questionava, ele simplesmente largava o que o sábio falar, agora você já sabe o suficiente, você vai, ele ficava rico lá naquela outra profissão, e ele nunca questionava, porque ele decidiu que ele ia fazer o que era necessário, né? Ele dizia o que ser feito, mas ele não dava detalhes. O detalhe era o cara que se virava para descobrir, né? Porque assim, isso tudo é coisa do sufismo. Tem gente dizendo que o áudio está baixo. Assim, estou num local público, não sei se eu colocasse um fone se melhoraria. Tu acha que melhoraria? Eu não sei. Quer tentar? Eu acho que pode ser o som do seu celular, né? Não. Deixa eu ver. Se aumentar. Vê se você aumenta. E aí? Aumenta. Aumentei. Não, né? Não.
Quer tentar o fone? Não for te atrapalhar? Peraí. Só um segundo. Pessoal, ó, no final eu vou sortear uma sessão, tá? Conforme eu avisei lá no pessoal que tá no meu WhatsApp, 24992933303. Quem sabe, quem souber meu WhatsApp pode botar aí também, né? Pra facilitar. Lá eu dou dicas e aviso das lives. Tô com um SoundCloud também, que eu copiei do Fabiano. 992933303. Me adiciona lá para receber as dicas, tá? E no final vamos fazer um sorteio aqui. Talvez até o Fabiano mesmo sorteie. Quem sabe, quem sabe. Então, gente, a mudança, ela primeiro você toma, né? Ela não vem naturalmente, não vem. Para de esperar isso. Isso é burrice. Na melhor das hipóteses, é uma grande burrice. Ah, que bom. Obrigada, Aline. Obrigada, tá? Quem quiser, é só chamar lá. 24992933303. E vamos esperando o Fabiano enquanto isso. E eu vou falar mais sobre mudança, tá? Se não der pra falar aqui com ele, depois eu faço uma live lá no meu YouTube, Mulheres de Marte. Pô, gente, se inscreve lá, né? Escreve lá, sou aprendiz de Fabiano. Eu sou a primeira coach que seguiu o Fabiano como coach, tá? Claro que eu vou usar isso a meu favor. E quando nós temos atitudes de mudança, mas em seguida voltamos. É porque não foi mudança. É isso que eu falei, a pessoa muda porque acha que tá mudando porque tá com raiva. Na verdade, ela tá só com raiva. Pronto, agora. Aí não é mudança, né? Agora eu tô com o fone. Ah, melhorou. Melhorou? Não. Melhorou miseravelmente. Melhorou mesmo, tô brincando. Bom, aí, no iPhone 10, a gente tem que fazer uma opção. Ou a gente carrega, ou a gente usa o fone. Ele foi feito para não ter nenhum tipo de pobreza. Poxa, ele foi feito para não ter nenhum tipo. Ele foi feito para não tolerar nenhum tipo de pobreza. Então ele só tem um canal. O fone para ele não tem que ser esse fone com um cabinho aqui, apesar de que é o que vem. Então o ideal é a pessoa ter o fone por Bluetooth. Né? Ah, sim. Então se o cara quiser. Mas ele não é o caso. Pois é, se o cara quiser insistir em ter o iPhone 10 e ser pobre, ele vai ter que fazer uma opção. Ele não vai ter todos os recursos. Na hora que ele quiser carregar, por exemplo, ele tem que tirar, porque só tem uma entrada. Mas ele não pode usar o fone Bluetooth, né? Aí acaba a bateria. Não, ele também não vai conseguir carregar nunca. Não, carrega. Se tu usares o Bluetooth e deixar carregando junto, é tranquilo. Ele foi feito para isso, para que não tenha qualquer sinal de pobreza por perto. Assim, para riqueza absoluta. Se tiver um pobre, ele dá uma pane e não funciona, né? 10 metros, um pobre chegar, ele já começa a apitar. Pobre. Exatamente. Assim, o negócio é tão sério que ele tem um sistema de reconhecimento facial. Quando ele viu a minha cara de pobre, eu tive que ficar rolando assim umas 10 vezes até ele admitir. Para ele aceitar. Devo que ir na loja e falar assim, moça, por favor, eu comprei, eu não sou tão pobre assim. Não, eu nasci. Exatamente, para ele aceitar, para ele admitir, foi um esforço gigantesco. Tem que mandar um e-mail para a Apple explicando, olha, não é roubado. Não, foi dentro da própria loja, no ato da compra. É sério que não aceitaram? Não aceitava. Fazia assim, de todos os jeitos, e não admitia. Ele não admitia. Mas, enfim, a história que tu falavas antes é uma história assim. No sufismo, é muito importante que a pessoa não pense. O sufismo é uma confraria, por assim dizer, mística, que elaborou um punhado de conhecimentos ao longo de mais de 1000 anos. Esses conhecimentos são transmitidos através de uma relação mestre-discípulo. Então, o que é o modelo de ensino mais antigo que existe? Antes do modelo universitário, as escolas eram formadas através dessa transmissão mestre-discípulo.
Assim foi, por exemplo, entre os pitagóricos, entre os epicureus, entre os Nakshi, assim foi entre os Vedas, assim foi na Academia de Platão, assim foi no Liceu de Aristóteles, enfim. A história da universidade é muito recente, né? A universidade não tem nem 500 anos. Assim, e se sente super importante, mas enfim. Aí, para que a pessoa pudesse colher o máximo de informação, poxa, informação que foi nutrida ao longo de mais de um milênio, não é algo que que o indivíduo conseguisse colocar dentro de sua consciência em um tempo muito curto. Então, uma das técnicas ele não pode pensar. Assim, o indivíduo não sabe de si. Uma das coisas que os Nakshi acreditam é que quem menos sabe sobre a própria pessoa é ela mesma. Porque a vida é um processo de autoenganação constante. Então, a pessoa vai desaprendendo de si na medida em que ela avança. Ela vai se esquecendo de si, né? Aliás, essa ideia é uma ideia que Platão já dizia, que nós vivíamos em um mundo das ideias e quando vínhamos para a Terra, passávamos por um processo chamado de aletheia, que era um processo de esquecimento do que nós éramos antes. Aí vamos criando identidade, vamos nos moldando, vamos assimilando uma cultura e nisso vamos fragmentando o nosso ser. Então, quem menos sabe de si é o próprio indivíduo. Logo, esse indivíduo, ele tem tudo para conspirar contra si mesmo. A mente ela é formada para conspirar contra a própria pessoa. Esta é a ideia. Então, se o cara quiser usar a inteligência, ele vai usar a inteligência contra ele mesmo. Portanto, a melhor coisa que existe é que ele não use a própria inteligência. E quanto mais inteligente uma pessoa mais perigosa ela é para ela própria. Então, no sufismo, o sufismo exige uma coisa que é basicamente uma loucura. É que aquele que entre, ele se entregue totalmente nas mãos do seu mestre. Tá? Não é para qualquer um. Então, assim, aquele que entra, ele vai perguntando tudo. Ah, mas por que isso? Ele vai tentar ser convencido, né? Então, esse que quer ser convencido, ele já não é admitido. Ele já dá um tchau para ele. Não, tchau. Né? Aquele que recebe uma instrução e pergunta por quê, porque não faz sentido para ele, já dá um tchau para ele. Então, a primeira coisa que o iniciado faz é fazer um voto de obediência irrestrita e absoluta. Irrestrita e absoluta. Aí, por que eu estou te contando isso? Porque tu citaste aquela história do indivíduo que estava no quintal da casa, varrendo, né? E de repente aparece o mestre dele em visão e diz, larga tudo e pula no mar. Aí ele disse, pô, mas eu não sei nadar. Sim. Ele nem pensou, disse, mas eu não sei nadar, disse, largou tudo. E pulou no mar, né? Aí a correnteza o levou e de repente... Ô, Fabiano. Oi. Mas deixa eu só te interromper um instantinho. Você nem tem noção do quanto você fez isso comigo há uns anos atrás. Eu não sei se você tem essa noção. Ah, é? Mas tem coisas que você nem mandou, mas eu sabia que você me orientaria se fosse mais direto e te perguntasse. Daí eu fiz. Entendeu? Mas é porque eu fiz isso. Uma hora de copo, coisa cabeluda. É porque doido, vai atrás de outro doido, tu entende? Sim, o esquizofrênico, o neurótico, aí, entendeu? Eu fui atrás de alguns doidos da minha vida, para quem eu fiz isso, aí eu fiz, né? Aí agora cheguei no momento... Aí você expandiu o seu reino doido, expandiu pra caramba, né? Porque o poder só é poder, né? Leviatã, não é Leviatã? Se o quê? Se você expandiu. Sim. Ou é Robson, não sei. Aí agora é a tua vez de transmitir essa linhagem de loucura. Mas... eu já estou nas suas netas de loucura. Porque já são suas netas. Se a pessoa pensa, ela não faz. Se ela soubesse fazer, estaria dando certo. É tão simples, né? É tão óbvio. Se a pessoa fosse capaz de fazer por conta própria, ela teria resultados. Aí... na hora de fazer, ela fica pedindo explicações e fica desacelerando. Ela fica voltando ao que ela sempre fez, ela fica tentando, ela fica comparando a instrução nova com o que ela sempre fez, sendo que ela deveria abrir mão imediatamente, porque não deu certo, é óbvio, pronto. Se a pessoa se sente minimamente inteligente, ela tem que se dar conta de que,
tudo aquilo que ela fez e que não gerou resultados não serve. Não é tão... Só que o ser humano é imbecil, pensa que é racional, mas é burro pra caramba, e ele fica preso àquelas coisas feitas que não deram resultados. Não é nem aquilo que deu e serviu, porque você até entenderia, mas aquilo que não deu resultado algum. E ele entende que são os princípios, os valores, e agora o que é de pior, a essência dele. Puta merda, a essência é foda. Porque quando o cara diz que aquilo é a essência dele, ele diz que existe algo nele que é inalterável, que se ele perder, pronto, ele se destrói. Né? E o que ele acredita que é a essência é o que o joga no abismo completo. Então o que ele teria que fazer? Ele teria que receber o comando e se jogar desesperadamente. Só que ele está cheio de freios. Aí tudo que o cara não consegue fazer é exatamente isso, né? É se jogar feito um louco. Aí no sufismo apenas assim funciona. A pessoa se joga sem saber porquê, se joga no mar, a correnteza leva. Alguém já foi capaz de ver que aquela correnteza levaria daquela direção, ele não vê. Ou ele se joga ou não. Se ele pensar, aí essa que é a questão, Gelli. Se a pessoa pensa, a correnteza muda, tem que ser naquela hora. Falou, jogou, tu entende? Se a pessoa pensa, a correnteza muda. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Exatamente. Por isso que o pensamento é perigoso. Raciocínio é perigoso. Tem que se jogar, a correnteza vai, leva onde foi calculado que ele chegaria. Aí, chegando lá, ele não sabe o que vai acontecer, só que vai acontecer a coisa certa. Cada cabeça é seu guia. Alguém disse isto, né? Eu digo que cada cabeça é o que a pessoa tem de mais perigoso. É realmente um guia, mas um guia para o abismo, não um guia para o céu. E assim, o que é legal, eu acho que eu sou sufista, então, brincadeira. Eu sigo muito isso, assim, de, cara, faz. Primeiro, o lance de não criar embates com a vida, né? Se as coisas... É diferente você aproveitar as oportunidades, isso tem que ser feito, acho que tem que ser feito sempre, mas quando as coisas estão meio difíceis, saber que não é difíceis assim, a gente sempre tem que avaliar o que aquilo vai te trazer de positivo, né? Por exemplo, eu não tenho que me drogar só porque eu não sei como é que é me drogar. Teve uma vez que eu fiquei com um rapaz que ele perguntou: você já teve experiência homossexual? Ele falou assim: já, porque tem que ter, né, pra saber como é. Eu falei assim: não tem que ter só pra saber como é. Por vários motivos você pode ter, mas não só pra saber como é. Então, as pessoas não sabem nem por que elas estão se desafiando, né? Faz, que na verdade ele quis, é uma desculpa que a pessoa deu para um desejo dela. Agora, quando você decide mergulhar nas lições na vida, porque você sabe que aquilo vai te trazer algo positivo, você não sabe com clareza. Talvez você não tenha essa clareza. Tem muito de instinto, mas não gosto de falar instinto porque tem muito do aprendido, tem muito do que você foi entendendo durante a vida, e se deixar um pouco guiar. Não se deixar motivar naturalmente, senão você vai entrar em depressão e morrer, porque uma hora você vai ter uma onda negativa também. Mas se automotivar para continuar fazendo o que vai te trazer coisas, pagando esse preço para ter algo positivo. Você não precisa se drogar só para poder você ter se drogado e saber como é que é. Mas você talvez tenha que fazer coisas que hoje você considera totalmente errado. E é isso que eu estava te falando, que tem coisa que assim, que eu acho que você me orientaria, entre aspas, errada, que eu consideraria errada há um tempo. E assim, isso é muito positivo, porque é libertação. Quando você realmente, né, dá uma volta fora da sua mente, né? Tem uma música que fala, né? Give a walk outside your mind. Porque aí quando você volta, você já volta muito mais poderoso, muito mais livre, né? Porque a liberdade é poder. Né? Sim. Não tem outra. Outra definição. O grande problema é que existe essa falsa liberdade. Assim. As pessoas acham que elas têm que fazer coisas
que são Sim. supostamente liberais. Né? Aí, Sim. por exemplo, se o cara tiver uma experiência homossexual, ele supostamente é descolado, não tem preconceito. Inclusive uma vez eu tinha um vírus que foi instalado no meu computador, naquela época, esses computadores normais, né, que pegam vírus. Aí o vírus abriu um site pornô. Assim, é horrível, assim, tu abrias o computador assim, em público, o vírus jogava no site pornô. Aí um dia, e o pior é que eu comecei a gostar daquilo, porque ele jogava nos sites pornôs engraçados até, assim. Aí uma vez abriu um site pornô homossexual, que o título era assim: Negão pediu para eu provar que não era racista. Negão pediu. Negão... Aí apareceu o negão comendo o cara. Esse negão mandou provar que não era racista. Assim, a forma dele de provar era dando o rabo pro negão. Assim, essa que era. Às vezes as pessoas acham isso, né? Que elas têm que fazer o que tá na moda, na verdade. Ou se dê uma chantagem, né? Tipo assim, se você não transar com o negão, você é racista. Não tem outra possibilidade. Exatamente. Não existe atração, não. Se você, por exemplo, uma mulher, não transar com outra mulher, e quem quer te manipular vai falar isso, né? Então você é preconceituosa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas entendo que no sentido de libertação talvez seja necessário fazer isso sim, né? Não que... Eu estou falando para não fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que tem sentido sim, inclusive se você não for. Né? Coisas que eu não achava... Nossa, Fabiano, falasse isso há 2 anos. Nossa, eu ia falar que isso é putaria. A pessoa que quer fazer suruba e fica inventando desculpa. Exatamente. Eu não me escandalizo com nada. Por exemplo, eu nunca fiz suruba. Mas, depois de velho, não tem como fazer também, né? Seria passar vexame. Seria passar vexame. Não é uma coisa natural, assim. O pau levanta, só que ele fica mais fino. Ele não fica tão... Não, Fabiano. A não ser que use uma dosagem muito alta, aí sim, aí é bacana. A minha teoria... Só que a dosagem alta, gente, só que a dosagem alta deixa dor de cabeça, né? Deixa zumbido no ouvido, nariz entupido. Então o cara teria que tomar uma série de remédios juntos. Associado, né? Para poder conseguir tomar o Viagra, aí não vale a pena. Né? E ainda dura pouco. É melhor tomar Cialis, que dura bem mais. Só que com aqueles colírio, que o olho fica vermelhão, assim. Tu já viu isso? Vai transar com o cara, o olho dele tá todo vermelho, ele foi preparado. Fabiana, eu sou muito inocente, porque eu acho, na minha cabeça pura e sem malícia, que ninguém nunca usou comigo, mas todo mundo me diz que é mentira isso, que eu sou uma iludida. Mas eu acredito realmente que eu seja uma iludida. Só que eu nunca vi, por exemplo, ninguém com olho vermelho. Fabiano, o problema do cara mais velho não é o pau subir. O pau sobe, só que ele fica isso aqui, ó. Eu falo, é a caneta Bic, né? Ele fica isso aqui, ó. Sim, pois é, mas entendeu? O cara vai pra suruba. Ele não faz assim. O cara vai pra suruba assim, com isso aqui. Oi? O cara vai pra suruba assim, com isso aqui. Não dá certo. Ele, sabe aquele cachorro? Chega outro com isso aqui. Grande e duro, já pensou? Aí você fala, porra, que porra é essa na minha frente? Pois é. Então tem coisas que se o tempo passou, já era. Deixa pra lá, esquece. Até quantos anos você aconselha fazer suruba? Eu acho que dos 20 aos 30. Antes não é legal, não é interessante, no máximo até os 30. Se a pessoa já é experiente, já transformou aquilo no estilo de vida, né? Já está descolada, já está liberada, bacana. Se quiser seguir adiante, é outra história, né? Agora, assim, começar aos 40, pelo amor de Deus. Aos 40 vai tratar a tua vida profissional, vai fazer outra coisa.
Isso não é ser liberado, isso é ser idiota. Aos 40, na minha opinião. O meu questionamento em relação à suruba é só assim, tipo, a logística da camisinha, entendeu? Eu não entendo a logística da camisinha. É porque assim, mas eu usei, tá, mas aí você foi nas mulheres e eu tenho uma certa dificuldade para interpretar, porque aí elas vão se contaminar com alguma coisa. Pode não ser uma doença grave, mas pô, uma herpesinha pode pegar, uma candidíase, um HPV, pega sim, ué, né? Que, aliás, pega até de camisinha HPV, né? Que transmite em tecido íntegros. Mas, enfim, é muito doido isso, porque, assim, para cada uma, tu terias, assim, pelos meus cálculos, tem uma média de 6 camisinhas. Para cada um, assim... Se você for fazer do protocolo. Do protocolo, exatamente, né? Ainda tem esse detalhe. E nessa história ainda são acrescentadas outras coisas, assim, ainda tem a história, ainda tem a droga para relaxar, o álcool. É muito louco, assim, porque a pessoa usa substância que estimula circuitos cerebrais diferentes. Por exemplo, todo mundo vai ficar mais burro pelo simples fato de usar o uísque com energético, né? Isso emburrece as pessoas. Todo mundo, qualquer pessoa que faz isso na noite, o simples fato de usar o uísque e botar Red Bull vai fazer a pessoa ficar mais burra ao longo do tempo. Logo a pessoa está esquecendo coisa, está achando que os raciocínios estão muito complexos para ela. Tá tudo muito complexo. Quando eu falo com alguém, coisa simples, o cara não entende. Tipo, cara, tu gosta disso com Red Bull, né? Entendi. Assim, Já interpretou, né? a pessoa não entende coisas simples. Coisas assim, vai perdendo a capacidade do raciocínio abstrato. E aí, ainda tem esse detalhe. Nas surubas, o indivíduo precisa de vários estimulantes diferentes. Primeiro, o álcool para relaxar, só que ele relaxa demais. Aí ele fica psicologicamente relaxado, tá legal. Só que agora ele precisa de um estimulante físico. Ele fica dando, né, estímulos diferentes para as mesmas zonas cerebrais. Agora, eu imagino que na suruba seja tudo muito... Você tem que pegar, né, algumas coisas. Minha vez agora de fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. Você tem que estar esperto. Você não pode ficar muito relaxado na suruba, porque senão alguém vai pegar, vai fazer alguma coisa que você não quer, né? E aí, se a pessoa tiver o hábito de tomar whisky com Red Bull, o hétero vai dar a bunda. Fácil, com mulher. Não, ainda tem isso, assim, porque agora, nessa onda da liberação, as mulheres já estão propondo isso os caras, né? Então já tá um negócio assim, tem que fazer um beijo grego, já tô em público aqui, mas enfim, tem que fazer uma série de coisas, né? E aí, se o cara não consentir, ele é um tanto quanto travado. E fica, inclusive, uma briga, né? Uma disputa que chegou a um nível sexual, assim, de gênero, inclusive, se tornou uma disputa de gênero, né? Por que que o homem pode fazer com a mulher não pode fazer com o homem? Ora, tá uma complicação, né? Toda vez agora que alguém vai para a cama com outra pessoa, tem que resolver questões políticas. Não é? Uma coisa assim... E tem que tratar antes, né? O que pode, o que não pode, por quê. Estabelecer um contrato, né? Um regime do que vai acontecer. O negócio tá complicado. Sempre foi, né? São as novas complicações. Essas novas estão meio doidas. Assim, para quem está no meio da coisa, né? Tá um tanto quanto... Ô, Fabiano, sabe, uma das coisas, essa questão sexual é muito relevante, né? Porque, não de fazer, mas assim, quando a pessoa começa, quando eu tô falando alguma coisa de prática sexual, inclusive suruba, que por si só não é uma aberração. Quando a pessoa começa, eu não gosto, isso não sei. Quando começa assim, eu falo assim, tá longe de abrir a cabeça e mudar. Porque não sabe escutar, né? Não sabe escutar algo novo. Tem problema. Você imagina praticar algo novo. Não tô falando nem de sexo. Se a pessoa tem... Eu tava ouvindo esses dias uma live sua, né? Falando sobre
sei lá, culturas e até pessoas que têm práticas, por exemplo, sexuais com a própria mãe. É tão difícil para a gente interpretar isso na nossa cabeça. Não estou falando que eu concordo nem que eu discordo, mas por que tão viola tanto a gente se não é nada com a gente, se é consentido, se são adultos, né? Tem coisas que... E eu tenho certeza que agora tem gente falando assim, nossa, eu não acredito que ela está dizendo isso. Porque em algum momento fui eu pensando isso. Então, assim, a gente fala essas coisas muito absurdas para quê? Para elevar, para você empurrar o limite da pessoa de fechamento lá para frente. Não sei se você percebe isso, né? Porque quando você fala disso, por exemplo, o sexo interracial já foi absurdo. Hoje é preconceito você falar que só por causa disso você não transaria com alguém só por causa da raça. Que eu acho um absurdo separar as pessoas em raças, mas enfim. Um dia era quase como transar com animais. Então, assim, aí você vai abrindo, né, a sociedade. Ah, mas é inconsciente, consciente coletivo. Aí cada um também. A gente pode forçar essa evolução, né? Sim, pessoalmente. Sim. Não, os argumentos que são utilizados são os mais burros que existem. Eu falei sobre isso, aí alguém disse assim, não, mas isso é um absurdo porque vai contra as normas de Deus. Esse é o argumento, para começar, né? Uhum. Aí, mas ela não se dá conta que, no que diz respeito às normas de Deus, muita coisa está vetada. Tá? Então, qualquer sexo fora do vínculo matrimonial está vetado. Então, sim, pronto, nós não podemos dizer que aquela situação é pior do que a outra. Tá? Inclusive, se nós pegarmos o relato bíblico, todas as situações que descumprem a lei, elas são iguais, não existe hierarquia. Essa aqui é pior do que a outra, são todas iguais. Perante a lei. Perante a lei bíblica, ela não é como a lei humana. Por exemplo, a lei humana ela tem gradações. Sim, a própria lei penal humana, assim, se a pessoa roubou é uma coisa, se ela matou é outra, se ela roubou seguido de morte é outra coisa, se ela roubou, sim, matou e ocultou o corpo é outra coisa. Então, sim, são gradações. Se é passional, praticamente não tem problema. Para Deus, só viu assim, que o cara descumpriu a norma, ele mandou e descumpriu. Então, assim, não interessa, assim, isso tá escrito numa carta a Tiago, né? Tiago, então, todos os pecados têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor, exatamente. Por incrível, é absurdo do ponto de vista humano, mas é louco do ponto de vista humano, mas até isso a Bíblia já defende. Ela diz o seguinte, que a sabedoria de Deus é loucura para os seres humanos. Então, pronto, tem toda uma coerência textual. É fácil ser Deus desse jeito. Aí tem outro argumento que dizem que é o seguinte, não, que eu tinha dito que essas pessoas sofrem. Isso é tão normal que as pessoas sofrem. Então, se as pessoas sofrem, então é por isso que não é consentido. Porque as pessoas sofrem. É contra a natureza porque as pessoas sofrem. Aí, é outra coisa assim, boba. Porque as pessoas sofrem também no casamento normal. As pessoas sofrem no namoro normal. As pessoas sofrem quando amam alguém que elas nem conhecem, mas elas acham que aquela pessoa não retribui. Então, o sofrimento também não é argumento. Né? Aí outro que disseram assim, eu, cara, adoro os argumentos, assim, que são os mais tolos, né? Então, porque o que é o mais lógico? Assim, não existe nada que seja antinatural. Não existe nada, absolutamente nada, não existe uma coisa sequer, uma sequer que seja antinatural. Não. Porque só é possível acontecer aquilo que a natureza permite. Aí, todo mundo entende que natural é aquilo que acontece por conta própria. Então, aquilo que foi uma combinação, isso não é natural. Aquilo que houve um esforço, isso não é natural. Então, se fosse por isso, a própria agricultura, por si só, não seria natural. Né? Todo o processo de agricultura não é natural. O cara pegar uma semente, jogar no solo, preparar o solo, enfim, aquilo não seria natural. Aí as pessoas dizem também que, se tudo é natural, quer dizer que a pedofilia é natural. Então elas confundem o natural com o ético. Que é natural, Tanto é que, antigamente,
era a coisa mais comum do mundo, era uma honra no meio do povo grego, era uma honra. Os meninos com 8, 9, 10 anos eram entregues a cidadãos nobres atenienses e eles adquiriam liberdade, maioridade aos 13 anos, onde eles podiam não ficar mais sob aquele jugo sexual. E muitos queriam ficar até os 15, pediam mais 2 anos. Eu estou reprovado, eu quero fazer de novo. Então só existe o anticultural. O anticultural. Não existe o antinatural. Então são coisas assim completamente distintas. Uma cultura vem e desaprova uma coisa, como a nossa hoje desaprova uma série de situações que daqui a não sei quantos anos, as pessoas que viverem daqui a não sei quantos anos vão achar assim abomináveis as coisas que nós fizemos com a nossa vida hoje. Eu adoraria, Adriana, eu adoraria estar vivo daqui a 1000 anos para saber o que vai rolar. Não, eu acho que não vai ter nenhum conceito preservado assim de hoje. Eu acho que não vai ter nada assim. É realmente, por isso é inimaginável, né? Exato. Se o meteoro não chegar antes. Se o meteoro... Acho que não, os astrônomos não identificaram nada que possa ser. Mas como eu adoraria daqui a 1000 anos estar vivo para ver o que vai... Porque assim, essas normas de impedimentos de vínculos parentais, isso vai cair. Isso aí vai cair. O povo daqui a... Enfim, isso vai cair. Já não existiu... Por exemplo, você viu um livro chamado Os Borgia, de Mário Puzo? Não. Não, é muito interessante este livro. Conta a família, a história de uma família espanhola que se sediou em Roma e que adquiriu tanto poder político quanto poder religioso e militar, sendo que o César Borgia, ele foi obrigado a ser militar, né? E o pai dele foi papa. Nossa, ele era extremamente apaixonado pela irmã, que era apaixonada pelo pai, que era assim, aquilo era normal. Aquilo não era nada. Nossa, então... E assim, a gente vê, por exemplo, Game of Thrones, não sei se você já viu, eu não assisti tudo, mas nesse nível, a irmã, mãe com filho e tal. E isso, né, deixa as pessoas chocadas, mas elas não param de assistir por causa disso também, não. Aí que elas ficam com mais tesão ainda. Eu tenho essa clara percepção de que, inclusive, isso deixa muita gente excitada. Não é à toa que tem no Xvideos tem sessão, assim, mulheres... Sim, mães. Que parecem mães, dificilmente são. Que são as mais vistas, assim, negócio assim. Isso tem nome, né? Quando por exemplo, homens que têm taras em mães, por exemplo. Não, ela tem que ser mãe. É MILF, né? Não sei se você já ouviu falar. Acho que é isso mesmo. Já ouviu falar isso? Acho que é. Mother, I'd like to fuck. Esse é o MILF, é isso. Mother, I'd like to fuck. Olha só. Então, né, pra você ver como é que... E as mães estão ficando cada vez mais gostosas. Ainda tem esse problema, assim. Sim. É louco isso, né? Eu tô em aplicativos, né? No Badoo, por exemplo, você pode fazer lives. Eu faço lives para os homens, né? O pessoal acha que eu fico, né, fazendo polidense. Não, eu fico ensinando eles sedução, porque eu acho legal ensinar para homens também. Eu aprendo demais com eles. E aí, assim, eles ficam... Eu boto lá que eu tenho 27 anos. E eles acreditam. Eu adoro isso. E assim, você começa a falar assim, poxa, então eles têm a impressão... Existe, né, no social, a impressão de que uma mulher mais velha, mãe, inclusive de adolescente e tal, ela tem que estar acabada. Só que isso está caindo por terra. Eu tenho muitas conhecidas, tenho... mulheres aqui que me acompanham de 45, 50 anos, gatas. Não é porque elas estão gatas para a idade, quer me matar quando fala isso, né? Ah, tá bonita para a idade. Porra, né? Não significa nada, né? Tem que estar bonita, o fato é esse.
e atraente. E cada vez mais está acontecendo isso. Então, assim, vai começar a acontecer, sim, muito de mãe namorar, no mínimo, tá? Filho do amigo, É. amigo do filho. Por aí vão Amigo abrindo do... os precedentes. Oi? Por aí os precedentes vão se abrindo. Não, e sabe o que eu, por exemplo, assim, quando eu falo que eu saí com um rapaz muito novo, né? Sei lá, 20, 22 anos, as pessoas, nossa, eu falo assim, gente, o que importa, o que deveria importar é nível de atratividade, né? Não idade. Não faz o menor sentido. Não faz desde que seja maior de idade, pelo amor de Deus. Senão vão falar que eu estou incentivando aqui a pedofilia. Eu não cheguei na pedofilia, não, gente. É só 20, 22 ainda tá ali no meu limite. Para alguns já é. Nada mais... Para alguns já é, dependendo do nível de tradicionalidade da pessoa. Para alguns. E isso choca. Aí eu fico pensando, gente, se isso está chocando, a pessoa está muito retardada no nível social. Porque tem muitas coisas muito além disso, né? Já tem muitas coisas além. Então, assim, por mais que a mudança ela normalmente seja provocada por constrangimento, foi uma coisa que também que você disse uma vez, isso, você falou, eu perguntei, o que faz uma pessoa mudar? Uma vez você falou isso, falou assim, um dos principais motivos é constrangimento. E eu tive que mudar por causa do meu constrangimento. Que assim, até hoje ainda tem dificuldade, sabe? De falar das coisas que eu passei, né? Quando eu te encontrei. Porque, assim, hoje eu vejo como totalmente absurdo. Eu conto e tal. Mas o constrangimento é muito poderoso para a mudança e ele se sustenta. Enquanto você tiver vergonha na cara, de verdade, você tem até um certo medinho de passar por aquilo de novo. Isso é bom, porque te sustenta lá em cima, né? Sim, exatamente. Falando em mudanças, eu acabei de comprar um livro que fala sobre isso, né? Sobre o livro do porquê, feito por dois grandes cientistas da matemática e da física e do campo computacional. Tá? E eles estão prevendo aí, porque os profetas de hoje em dia são cientistas, né, destas áreas. A matemática está saindo de cena, mas ainda tem alguma coisa aí para oferecer. E agora a galera está imaginando o que as coisas vão, né, provocar em termos de novos modelos sociais. E, olha, tem coisas que hoje podem parecer abomináveis que serão as mais comuns daqui a pouquinho. Eu acho, Diela, que em menos de 20 anos. Tem coisas Tipo o que, assim? Quer falar alguma que você já leu aí? Ainda não li. Eu tô lendo coisas. Esse aqui especificamente não li, acabei de comprar. Né? Mas relações parentais, né, vão mudar bastante. Por exemplo, já é muito comum relação entre um padrasto e a sua enteada. Todo mundo já viu isso. Tem vários casos conhecidos que deram certo. Então, esse caso aí já é muito, mas muito similar ao caso de um pai e de uma filha. Tu concordas comigo? Do ponto de vista psicológico. Padrasto em relação a pai com filha é mais comum, né? Não, padrasto e enteada é o equivalente a pai e filha. Depende, né, Fabiano? Se for criada desde pequeno, sim. Sim, mas assim, mesmo que não seja criado desde pequeno, tem algumas similaridades, tu concordas? Tá? Tem algumas aproximações, né? Tem. O cara vê ali, assim, tem 15 anos, digamos. Eu cheguei em casa, ela tinha 15 anos. Aí fiquei 10 anos com a mãe, agora ela tem 25. Acabei com a mãe 2 anos depois, ela tem 27. E aí rola. Pô, deu tempo suficiente para a formação de alguns vínculos. E isto já é... Alguém falou aqui que a igreja vai aceitar o homossexualismo. A igreja anglicana, igrejas tradicionais como a anglicana, presbiteriana, congregacional, não somente já aceita, algumas já fizeram casamento,
Na igreja anglicana tem o bispo Jim Robson, que ele foi ordenado bispo, ele era casado com um homem, então um bispo que lidera toda uma diocese, né? Ordenado bispo, casado com um homem, enfim. E assim vai. Assim. Outra coisa assim, que é cada vez mais comum, assim, por exemplo, antigamente era dito, foi uma grande revolução quando as pessoas começaram a dizer que a roupa não define quem nós somos. Então nós poderíamos usar a roupa que nós quisermos, certo? Então agora o que se diz é que o corpo não define quem nós somos. Então nós podemos ter o corpo que nós quisermos. Então a transexualidade é um movimento assim inevitável. Quem tem filho hoje, que tem 10 anos, vai ter que admitir que esse filho ou vai ser um trans ou vai se envolver com algum trans. Não tem jeito. É uma coisa, é inevitável, é inevitável. Pode parecer abominável para quem tem 35, 40 anos, mas é inevitável. Então, pais presentes, preparem suas cabeças, porque senão vocês estão lascados. Sim, sim. E uma coisa, assim, eu tiro por mim esse exemplo que eu dou, que assim, há pouco tempo, talvez 1 ano, 2 anos atrás, seria inimaginável para mim ficar com um homem que já tivesse tido qualquer experiência homossexual. Sim. Só que, se a gente for parar para pensar, muito, mas muito provavelmente, isso já aconteceu, né? Só o cara nunca admitiu, né? Ou nunca soube e tal. Hoje eu já penso seriamente em fazer exatamente. Ih, vai acabar, Fabiano. Oh. Assim, Você quer fazer na sua e me chamar, não? Ou você quer encerrar mesmo? na verdade, eu posso até te chamar ou tu pode me chamar de novo. A questão é que eu tenho que colocar a bateria, porque também vai acabar a minha bateria. Aí eu não sei se seria ouvido. Tá. Bom, vai encerrar aqui.